Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Hoje nós vamos dar início a uma nova unidade do livro de vocês. Vamos aprender sobre partes da casa, objetos e sobre apócops. Vamos? Empezamos entonces. Saca tu libro y abre en la página 37. Em la página 37, nós temos uma introdução ao conteúdo, né? Nós temos uma imagem ali de uma casa, né? Nessa casa tem uma garagem, tem um carro, tem um cachorro, tem um jardim, né? O que representa o nosso lar. Hogar, dulce hogar, né? Aquela famosa frase, lar, doce lar. Quantas vezes a gente, quando está na rua, sente falta, ou quando está viajando, é ótimo viajar, mas passa uns dias fora, a gente já fica, nossa, que saudade da minha casa, eu queria tanto estar em casa, né? A gente quer sair, mas ao mesmo tempo a gente sente falta, porque é o nosso lar, é onde a gente tem para ir no final do dia, é onde a gente tem para ir se a gente não tá bem, e assim por diante. O enunciado eu achei bem interessante, que fala la pantalla del mundo. Pantalla é tela, todo tipo de tela, la pantalla do meu celular, la pantalla da televisão, la pantalla de la televisión, la pantalla de mi móvil. Então, tela, tá? Então, la pantalla del mundo seria a tela do mundo, por onde a gente consegue observar o mundo. E realmente a gente está dentro de casa, mas a gente está observando tudo que ocorre no mundo, não é verdade? E na página 38, vocês têm uma leitura de uma música muito conhecida por nós brasileiros, que é A Casa de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. A versão tem ela também em espanhol, então você pode procurar aí no YouTube e colocar lá, ó, A Casa de Vinícius de Moraes em espanhol. Então, ela foi regravada. Era uma casa muy alocada, não tinha techo, não tinha nada. Abrir la puerta, nadie podía, porque la casa não la tenía. E assim por diante. Eu cantei só uma parte, porque a cantora aqui não nasceu cantora, né? A pessoa não nasceu cantora. Faltei neste dia. Então, vocês vão fazer a leitura dessa letra e a interpretação nesta mesma página, certo? Depois, nós vamos para a página 39, onde eu vou apresentar para vocês o nome das partes da casa e objetos que eu posso encontrar nessas partes. Empezamos? Dale! A casa tem várias partes. Por exemplo, ali no livro de vocês, se vocês acompanharem, tem desván, el baño, la oficina, la cocina, el comedor, el pasillo, la sala, el salón, depende do país, pode chamar de sala ou salón, la habitación, el dormitorio. Então, depende do país, vai chamar de um desses nomes. Então, sempre que tiver o nome, uma barrinha e o outro nome, é porque são várias formas que você pode ouvir e encontrar em algumas literaturas, tá? O que seria esse desván? Desván seria para nós brasileiros nossa despensa. É um lugar onde você coloca o que você não usa no dia a dia, mas que você pode precisar. Para eles ali é como se fosse o sótão, né? Nessas casas, você vê muito nos filmes americanos, os sótãos, sótão, e você entra e quando você vê lá nos filmes, geralmente estão baús, cabides, essas coisas mais antigas que eles não usam no dia a dia, certo? El baño, en el baño nosotros nos duchamos, ¿sí? Hacemos, cepillamos los dientes. La cocina, la oficina,
cuidado aqui, tá? Oficina é um falso amigo, um falso cognato. Então, oficina para nós é um lugar onde você vai para consertar. Pode ser oficina de carro, oficina de bicicleta, não é isso? Já oficina em espanhol quer dizer escritório, certo? É o lugar onde eu vou para trabalhar, estudar, é minha oficina. La cocina é onde todos nós vamos, todas as pessoas vão na cozinha, não tem como, mesmo que não goste de cozinhar, mas vai para comer ou para pegar alguma coisa. El comedor é o lugar onde a gente senta para realizar a alimentação. Por exemplo, para nós seria uma sala de jantar, certo? O lugar reservado para comer. El pasillo seria o nosso corredor, certo? Sala ou salão, nossa sala, onde a gente assiste TV, tem um sofá, não é isso? Assiste ali os filmes em espanhol na Netflix, ampliando vocabulário. La habitación seria o quê? Ou el dormitório, nosso quarto, certo? Beleza. Logo abaixo vai dizer o que eu posso encontrar em cada parte da casa. Por exemplo, em la cocina eu posso encontrar la nevera, la cocina, el balcón, los armarios, el fregadero, los platos, las tazas, los cubiertos, las cacerolas. Então, eu vou explicar o que seriam isso, tá? La nevera é a nossa conhecida geladeira, sim? Ou heladeira, depende do país, heladeira ou nevera. La cocina, então, la cocina e la cocina soa estranho, mas é assim mesmo, tá? Cozinha, ambiente, e eu tenho também la cocina, o fogão. La cocina e la cocina, então o fogão na cozinha, certo? Los armários, que são os armários mesmo que a gente tem na cozinha para guardar, né, as panelas, os copos. El fregadeiro seria a pia, onde a gente lava os pratos, os copos, né? Los pratos, las taças, cuidado, é um heterossemântico também, um falso amigo. Taças, neste caso, seriam xícaras, certo? Eu vou tomar, eu quero um café em la taça. Então, eu quero um café na xícara, sim? Não puedo tomar um café em el vaso, em outra coisa, não puedo. Em la copa, certo? Tem que ter bastante cuidado. Los cubiertos são todos os talheres. Cubiertos, talheres. Aí, lá dentro do parêntese, mostra para vocês os talheres, que são tenedor, cuchillo, cuchara. Tenedor, garfo, cuchillo, faca, cuchara, colher, certo? E las cacerolas, que são as panelas. Então, eu posso dizer cacerolas, olla, tá? Que é escrito com 2 L's, O-L-L-A. Então, eu posso ler oxa, olla, olha, certo? Eu tava ouvindo hoje, assistindo um youtuber, e ele falou ocha, oja. Então, esse LL para ele tem um som de já na Espanha é um som de LH, e já na Argentina vai ser um som de chá, tá? Então, oxa, oja, olha, depende do país, vai dizer de uma forma diferente, também são panelas. Sartém, frigideira, não tá ali, mas às vezes vocês podem encontrar. En el comedor, nosotros tenemos la mesa de cenar, las sillas y el mantel. Mantel seria a toalha de mesa, certo? Las sillas são as cadeiras. La mesa de cenar é a mesa de jantar. En la sala o salón tenemos sofá, sillón, la estanteria, la televisión, la lámpara. Então, a gente tem o sofá, o sillón seria a nossa poltrona, certo? A poltrona. La estanteria são estantezinhas, né?
A televisão, a estante onde fica a televisão, estanteria. Televisión é a televisão e lâmpada seria um abajur nesse caso, aqueles abajur altos. Na minha casa não tem, né? Mas eu vejo muito em filmes que na sala tem essas lâmpadas. En la oficina, nosotros tenemos el ordenador, la silla, los libros, la estanteria e el escritório. Então, o que seria lá el ordenador? O computador. Depende do país, ele vai dizer la computadora, el ordenador. Os dois nomes são corretos. Tem também el escritório dentro da oficina. Peraí, prof, que bugou aqui. Como assim? O escritório em espanhol eu chamo de oficina. E o que seria então o escritório dentro da oficina? Gente, é a mesinha, tá? A mesa de estudo ali, a mesa do escritório se chama escritório, certo? Estanteria são as estantes, de onde geralmente nessa parte da casa a gente coloca os livros. E os livros que estão aqui são os livros que a gente usa para ler, para estudar, certo? Próximo. El baño. En el baño tenemos el retrete, la pila, la ducha, el jabón, el champú, la toalha. Então, eu tenho retrete, seria o vaso sanitário. La pila, a pia que a gente lava as mãos, os dentes. La ducha seria nosso chuveiro. El jabón é o sabonete. Shampoo, shampoo. E la toalha, toalha, que seria a toalha. En la habitación o el dormitorio tenemos la cama, el ropero, la mesita de noche, la almohada, la manta e la sábana. Então, nós temos a cama, o guarda-roupa, o criado mudo, né? Tem gente que chama de criado mudo ou cômoda. O travesseiro, a manta e a sábana seriam uma manta que a gente chama também, né? Eu chamo manta. Um cobre-leito, uma manta. E la sábana, que são la sábana, que seria o lençol, certo? En el desván puede encontrar cajas viejas, coisas que não utilizamos mais. Então, caixas velhas e coisas que não utilizamos mais, certo? Dentro dessas caixas velhas estão as coisas que nós não utilizamos no dia a dia. Eu sempre guardo alguma coisa porque eu penso, mas vai que um dia eu preciso. Ou já joguei fora, ou doei. E depois eu disse, poxa, se eu tivesse aquilo hoje. Então, é importante, às vezes, a gente guardar por um tempo para ter certeza que não vai precisar, né? Para depois a gente doar. Mas também guardar coisa demais não é interessante. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Então, o que vocês vão fazer na página 40? Uma interação, uma atividade de interação, tá? Que é a questão 1 e 2, que é uma entrevista. Depois vocês passem para mim. E vocês vão praticar os nomes e objetos das partes da casa na página 41, uma atividade bem tranquila. Tem um RA para vocês realizarem. E uma atividade de áudio. Não esqueçam, o áudio vocês vão encontrar onde? No ambiente AVA, onde vocês realizam as plataformas adaptativas de vocês, das atividades online. Lá embaixo das atividades tem um retângulo onde está escrito áudios. Está escrito áudios de línguas estrangeiras. Você vai clicar em espanhol, olhar o número que aparece ali na atividade, o número que tem um CD, você vai olhar o número que está no CD e colocar o áudio para você ouvir e completar a atividade, certo? Outro conteúdo, eu vou passar em um vídeo separado para vocês, que são os apócopes. Fiquem ligadinhos, besitos, hasta la próxima!